Agora vamos apresentar a seção de agenda, página destinada às tarefas diárias que precisam ser realizadas, agendas de reuniões e consultas. Então, agora abordaremos as consultas que foi dito lá na página de pacientes. Vamos iniciar pela parte de lista de tarefas. Para aqueles que preferem uma abordagem organizacional diferente, apresento o método Kanban para o gerenciamento de tarefas. Nesse formato, suas atividades são categorizadas como não iniciadas, em andamento e concluídas, proporcionando uma visão clara do progresso e uma estrutura eficaz para o acompanhamento das suas responsabilidades. Então você pode controlar as tarefas pelo quadro Kanban, certo? Além de, temos um quadro Kanban para as tarefas, apenas as tarefas do dia de hoje, e também um quadro Kanban para as tarefas que estão em atraso e ainda não foram colocadas no status concluído, correto? Abaixo temos uma tabela principal do quadro de tarefas, da página de tarefas. A seção de tarefas são excluídas as atividades com prazo, muito importante, todas as atividades precisam ter prazo, ação, status da tarefa, tipo de tarefa e tipo de subtarefa. Certo? Tipo de tarefa é se ela é uma tarefa, se ela é uma consulta ou se ela é uma reunião. E o tipo de subtarefa é se ela é uma tarefa, consulta ou reunião profissional ou pessoal. Nos quadros em atraso e tarefa do dia, temos um resumo das atividades a serem feitas e as que passaram do prazo. Estão separados em tarefas pessoais e profissionais. Abaixo, o quadro de tarefas para a organização em Kanban e um calendário semanal organizando a rotina de tarefas. Então, toda nova tarefa, ela precisa ser incluída através desse quadro. Eu posso relacionar um paciente, sim ou não, a essa tarefa. Desde que, se não tem um paciente relacionado, o tipo de subtarefa precisa estar definido como pessoal, correto? Já iremos incluir uma nova tarefa como exemplo. Então, quadro de tarefas. Aqui eu tenho uma tarefa A, com prazo 14/2, ação, fazer tarefa A, ela está relacionada com tarefa principal, tarefa. Então o quadro Kanban, ele tem um diferencial, que eu posso mudar o status dessa tarefa simplesmente segurando, movendo esse quadro para o status que eu quero. Então, vamos mover para o status não iniciado. Ele mudou o status da tarefa. Vamos retornar para o status em andamento. Ele voltou o status dessa tarefa em andamento. Além de uma visualização mais rápida de quais as tarefas que não foram iniciadas e que estão em andamento, você também facilita para mover e mudar o status dessa tarefa conforme ela for evoluindo ou sendo concluída. Calendário da semana para as tarefas incluídas, também importante. Todas as tarefas incluídas com prazo irão aparecer no calendário da semana e elas estarão organizadas pela sua data e hora. Então, muito importante, vamos visualizar a tarefa A, vamos clicar aqui no prazo. No prazo, eu tenho uma informação aqui embaixo, no quadro que abre, como Included Time. Eu posso ativar essa opção e ele vai me perguntar qual é o horário para o cumprimento dessa tarefa. Vamos dizer que seja 10 horas da manhã, certo? Então, aqui no quadro, ele apareceu uma tarefa A ser realizada às 10 horas da manhã. Vamos incluir, então, uma tarefa B. Tarefa B tem o prazo do dia 14 às 12 horas. Vamos deixar. Ela não foi iniciada, uma ação, então, fazer tarefa B. Certo? Tipo, tarefa, envolvido eu, não temos um paciente, então tipo de subtarefa pessoal, correto? E aí ele já vai aparecer em ordem. Eu preciso realizar a tarefa das 10 e preciso realizar a tarefa das 12, tá? Eu quero mudar essa organização, não quero que apareça da última para a primeira, eu quero que apareça da primeira para a última. Então eu clico na tabela aqui do calendário em Sort, ele vai ter que estar organizando por prazo ascendente. No nosso caso, seria descendente. Então, ele vai ter uma visão que ele vai aparecer primeiro a tarefa que acontece mais cedo para a tarefa que acontece mais para frente. Depende da sua visualização. Eu prefiro enxergar por ascendente, correto? Mas você pode mudar, não mudei nada, não vai acontecer nada com o calendário, desde que você só mexa nessa opção de organização por prazo, tá bom? É apenas um filtro que vai organizar esse calendário.
Então, como dito aqui, para visualizarmos as tarefas, elas podem ser da mesma forma lá do paciente. Eu posso vir no nome da tarefa, clicar em abrir, eu posso escrever um breve texto. Escrever um texto sobre a realização da tarefa, sobre como fazer a tarefa ou sobre o que foi feito, certo? Então, toda vez vai ter isso lá no Como Usar o Notion, mas eu posso incluir to do, posso mexer aqui, colocar um título, posso incluir uma tabela, bullet list, number list, toggle list, quote divider, enfim, tem várias opções dentro do Notion. Tá, então, aqui para a tarefa, como o objetivo é basicamente uma organização de to do, eu não preciso ficar relacionando um resultado, como foi feito, uma descrição. Mas se você gostar e preferir, olha, essa tarefa ela foi realizada ou ela tem que ser realizada nessa estrutura, enfim. Da mesma forma, podemos também incluir um novo template. Só clicar em New Template, você vai criar um novo template para toda vez que abre uma nova tarefa. Então, como colocamos o prazo do dia 14, ele já vai aparecer aqui para a gente como tarefa em atraso, correto? Vamos mudar a tarefa, a data dessa tarefa para hoje, onde está o momento que está sendo gravado esse treinamento. Ele já vai sair de atrasado para realização hoje. Então, toda vez que tiver tarefas a serem realizadas no dia, esse quadro Kanban facilita para termos uma visualização de quais são os compromissos do dia e também se temos compromissos que estão atrasados, certo? Então, retornando, vamos ver a parte de agenda. A parte de agenda, ela tem uma funcionalidade parecida com a parte de tarefas, diferenciando que só poderão ser cadastrados nessa seção de agenda tarefas do tipo consulta ou tarefas do tipo reunião. Ah, mas eu criei uma tarefa com o tipo de tarefa. Ele vai aparecer lá na página de tarefa. Eu cadastrei uma tarefa com o tipo de tarefa de reunião. Ele vai aparecer na página de agenda, tá? Então, nessa página foi criada uma regra de filtro para aparecer somente as tarefas relacionadas com consulta e reunião. Novamente, podem ser relacionadas a pacientes, podem ser incluídas como tipo de subtarefa pessoal ou profissional, certo? Então, consulta naturalmente tem um paciente e é um tipo de subtarefa profissional, tudo bem? Aqui não temos aqui um modelo, mas também pode ser incluído um modelo para consultas, certo? Toda vez que eu incluo uma nova consulta, eu posso ter um modelinho para eu fazer um resumo da consulta ou anamnese ou acompanhamento da consulta. Qualquer informação que seja importante pode ser colocada aqui ou pode ser criado um template para toda vez que eu abrir uma nova agenda, ele já vai abrir com esse template, certo? Parecido também com uma tarefa, temos um calendário organizado aqui, no caso aqui por ascendente, certo? Do dia, num calendário da semana, um calendário com as agendas de consulta ou reunião, se tem um paciente relacionado ou se não tem um paciente relacionado, certo? Então, foi explicado a página de tarefas e a página de agenda.